Você já ouviu falar sobre constelação familiar ou sistêmica? Você já passou por esse processo alguma vez? Essa técnica foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, um alemão que já foi até padre. E ele viveu por alguns períodos na África e lá ele observava o desenvolvimento das dinâmicas familiares. E ele juntou um pouquinho de cada técnica que ele conhecia na época e desenvolveu a própria. E essa técnica do Bert, ele fala sobre 3 leis. A lei de pertencimento, a lei de dar e receber e hierarquia, aquilo que devemos olhar ou obedecer aos que vieram antes, os nossos pais, avós e toda a nossa linhagem. E essa técnica fala que todas as dificuldades que a gente tem, sabe, todos os bloqueios e crenças, vêm de algo que aconteceu no nosso sistema. Então pode ter acontecido com uma tia que você nem conheceu, um padrão de escassez de um bisavô, e você está repetindo aqui essas dores que não são suas, são na verdade da sua família. Mas aqui eu trago o ponto que eu acredito que todo buscador deve chegar, que é a autorresponsabilidade. Se nós entendermos de onde viemos e quem somos em essência, a gente sabe que tudo o que se apresenta no nosso mundo externo é, na verdade, um reflexo daquilo que nós temos dentro. Então, partindo dessa ideia, como que eu, sendo o autor, personagem principal da minha vida, posso ser vítima das circunstâncias da minha família? Como que então eu posso ter herdado um padrão que me faz tão mal, que me dificulta na hora de encontrar uma pessoa para me relacionar, que dificulta tanto na hora de eu conseguir aquele emprego, ou conseguir manter aquele dinheiro que até entra, mas não fica? Se eu sou 100% responsável por tudo que acontece, fica meio incoerente, não fica? Então, e se, ao invés de a minha família ter trazido todos esses padrões limitantes para mim, for o oposto? E se eu tiver dentro de mim essa assinatura energética, essas crenças que me fez conectar e nascer nesse seio familiar que já desempenhava esse papel e tinha essas crenças? Eu acho que fica mais fácil, eu acho que fica mais leve, porque quando está ao nosso alcance, não depende de ninguém, é só você ter consciência, só que essa consciência exige muita coragem. Coragem de trazer a responsabilidade de tudo o que acontece para si, parar por um instante e observar em si esse comportamento. Então me fala aqui, qual é o padrão que você repete? É um relacionamento amoroso? É traição? E você vê esse padrão, sim, na sua família? Talvez com a sua mãe, com as suas tias, com as suas primas? Tá, então você acha que esse padrão, que já existia na tua família, que está causando essa situação na tua vida? Ou já existia algo dentro de você, um não merecimento, alguma crença aí, que fez nascer nesse núcleo familiar e agregou todas vocês, conectou por uma mesma crença? E a partir do momento que você olha para dentro e consegue enxergar o seu padrão, você consegue enxergar o dos outros. E você vai inspirar as pessoas ao seu redor pelas suas escolhas e pela sua autorresponsabilidade. Então, tente identificar o padrão inverso ao que você chama hoje de crença limitante. É uma escassez financeira? Qual é a parte sua que não se permite? Qual é a parte sua que ainda não é próspera? O que você não está se permitindo viver, experienciar ou ser? Porque é sempre você. Independentemente da história da sua família, de onde você veio, sempre começa em você. Claro que existem falas dinâmicas da constelação que são muito boas. A questão da hierarquia, nós devemos respeitar quem veio antes, isso claro, sempre, sempre.
Nós devemos ter equilíbrio nos nossos relacionamentos, dar da mesma forma que a gente recebe, isso é óbvio. Agora, o pertencimento é algo também que eu iria refletir um pouco mais. Isso é algo inerente do ser humano. Se a gente não tivesse esse senso, esse alarme de pertencimento antigamente, lá na época da caverna, a gente não teria sobrevivido, né? Então a gente precisava sim estar mais reunidos para nos tornarmos mais fortes. Mas hoje em dia, claro que ainda vivemos em sociedade e é muito importante contribuirmos. Mas é importante também olhar para essa questão do pertencimento de uma forma que você não tenha que se diminuir para caber nesse pertencimento. De uma forma que você não tenha que abafar a sua voz para poder estar lá. De uma maneira que você pertença sendo quem você é. Com consciência. Trazendo para o primeiro lugar sempre os seus desejos. Os desejos da sua criança interior. Porque se você for lá para sua infância, para sua primeira infância, até os seus 7 anos, você vai entrar em contato com seus verdadeiros valores. Quem você veio para ser. E às vezes, o pertencimento é maior do que o desejo de ser inteiro, de curar as próprias questões. Para que você quer pertencer? Para receber amor? Amor de quem? Da sua mãe, do seu pai? Do seu parceiro? E o que é maior? O seu desejo autêntico de ser feliz e se curar? Ou a vontade de continuar pertencendo e talvez agradando pessoas que você nem se importa tanto assim? Qual está sendo a prioridade na sua vida agora?